Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vamos aí estabelecendo o tema, né? Deixando mais claro aí qual é o tema da nossa manhã de segunda. Diretamente do informativo 853 do STJ, esse último informativo divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça, eu estou destacando aqui um julgamento da Corte Especial. Trata-se de uma questão, né, no embargos, né, ao o EARESP 1479019, originário de São Paulo. Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo quando eu compartilhar depois lá no meu feed no YouTube. É Aresp 1479019 São Paulo, da Corte Especial, que trata sobre uma questão sempre muito importante, que é a tutela específica da obrigação, resultado prático equivalente e a fixação das astrentes como mecanismo de pressão sobre o devedor, como mecanismo de coerção sobre o devedor, para que ele possa, então, se sentir estimulado a cumprir a obrigação. Vamos lá, vamos fazer aqui um pouquinho de recorte histórico para a gente poder contextualizar e, a partir desse contexto, entender em que pé estamos nessa discussão. Vamos lá. Primeira coisa é a seguinte: toda obrigação civil, e aqui inclua-se obrigações comerciais também, né? Toda obrigação, ela tem necessariamente um conteúdo econômico. É um elemento essencial da obrigação civil, o conteúdo econômico. Então, toda obrigação civil tem conteúdo econômico, é dotada de patrimonialidade. Ah, André, isso significa que então toda obrigação é em dinheiro? Não, não significa que toda obrigação é em dinheiro. Significa que toda obrigação tem uma prestação que é dotada de valor econômico. Se esse valor econômico já está líquido em um valor pecuniário ou não, isso é outra coisa. Eu vou ter sim obrigações que já são líquidas em dinheiro, e eu vou ter obrigações que são de dar, que são de fazer, que são de não fazer, que possuem uma expressão econômica, mas que podem não ter essa expressão econômica já imediatamente valorada, tá certo? Então, eu não estou querendo dizer que porque toda obrigação tem conteúdo econômico, que toda ela é expressa imediatamente em dinheiro. Ah, André, mas vale a pena, se for uma obrigação contratual, atribuir a essa obrigação em contrato já de cara um valor econômico, mesmo que seja uma obrigação de dar, ou uma obrigação de fazer, ou até uma obrigação de não fazer, dar a essa obrigação já de imediato qual é o seu valor líquido econômico, qual é a expressão econômica dessa obrigação? Bom, normalmente sim, gente. Normalmente, fiquem muito atentos a isso por causa do artigo 407 do Código Civil, que vai uma dica preciosa para começar essa semana. O artigo 407, ele vai dizer que se a obrigação já tiver o seu valor pecuniário, o seu valor líquido em dinheiro, desde logo arbitrado em consenso pelas partes, eu não preciso esperar o arbitramento judicial para que sobre esse valor comecem a incidir juros, por exemplo, em caso de atraso. Então, quando eu tenho uma prestação que não seja dinheiro, porque dinheiro já é naturalmente ali líquido, mas quando eu tenho uma obrigação que não seja dinheiro, mas eu sei, né, eu tenho condições de previamente mensurar o valor, a importância econômica daquela prestação, nada me impede, então, de já atribuir o valor econômico dessa prestação no contrato, dizendo o seguinte: olha, a obrigação consistente em entregar a coisa X é valorada pelas partes, ou tem o valor econômico atribuído pelas partes em comum acordo, desde logo, em tanto, e esse valor será corrigido monetariamente através do índice X. Quando eu faço isso, eu garanto maior liquidez e eficiência ao meu contrato, porque se houver atraso na entrega daquela coisa, como eu já tenho um valor líquido para aquilo, eu já posso cobrar juros sobre esse atraso também de maneira automática. Além disso, caso eu precise converter depois em perdas e danos,
eu já tenho um valor líquido prefixado para o principal. Eu já sei qual é o valor da prestação principal inadimplida, e já tenho ali o seu valor pecuniário equivalente já definido no contrato. Beleza? Então, primeira questão do dia, para gente, antes da gente entrar efetivamente no tema, toda prestação, todo conteúdo de uma obrigação é dotado de valor econômico, todo conteúdo de uma obrigação é caracterizado justamente por essa patrimonialidade. Há prestações que já são definidas em dinheiro, portanto, ali elas são prestações em dinheiro e já tem essa liquidez imediata, e há prestações que são de outra natureza, como dar, como fazer, como não fazer, e que podem ou não ter um valor pecuniário equivalente já definido em contrato. Muitas vezes não tem esse valor pecuniário definido em contrato, tem apenas a descrição daquele fazer, ou apenas a descrição daquele dar, ou apenas a descrição daquele não fazer, e não tem um valor pecuniário equivalente, o que não significa que ela não tenha conteúdo econômico, significa apenas que as partes não definiram previamente qual seria o valor econômico dessa prestação. Beleza? Bom, muito bem. Agora o segundo passo. Segundo passo. Se toda prestação, toda obrigação tem uma prestação dotada de valor econômico que pode ser expressa em dinheiro, então, mesmo aquelas prestações que não sejam dinheiro, elas podem ser expressas num certo valor pecuniário equivalente. A pergunta é: se eu me recusar, eu devedor, me recusar a realizar a prestação de dar, a prestação de fazer ou a prestação de não fazer, e der aquele valor em dinheiro à outra parte, eu me livro da obrigação? Repetindo, se toda obrigação tem uma prestação dotada de um valor econômico, seja ele já líquido ou seja ele suscetível de arbitramento, mas se toda obrigação tem um valor econômico equivalente. Se eu, devedor, que tem uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer, se eu não quiser realizar essa obrigação, eu posso simplesmente pagar o valor pecuniário equivalente e me ver livre da obrigação? O que vocês acham? Eu tenho essa alternativa, eu tenho essa faculdade de não cumprir a obrigação apresentando esse valor pecuniário, depositando, oferecendo esse valor pecuniário equivalente e com isso entregando o ganho econômico daquele credor sem precisar cumprir a prestação em si? O que vocês acham? Ih, rapaz, vocês estão devagar nessa manhã de domingo. Ninguém comenta nada aqui. O que tá vendo? Faltou café? Ó, cafezinho aqui para poder dar uma acordada nessa manhã. Acho que essa faculdade seria do credor. Nayara, perfeito. No nosso sistema jurídico, perfeito, Nayara. No nosso sistema jurídico, a gente privilegiou, isso nem sempre foi assim, tá, gente? De algumas décadas para cá, o nosso sistema legal passou a privilegiar o direito que o credor tem sobre a prestação específica, ou seja, sobre aquilo que de fato foi convencionado no momento em que se constituiu a obrigação, não no seu valor pecuniário automaticamente equivalente, mas naquilo que foi especificamente definido como sendo o conteúdo da obrigação. Se era dar alguma coisa, a coisa. Se era fazer um fato ou serviço, o fato ou serviço. Se o não fazer, há aquela abstenção ou tolerância. Como diz aqui o meu amigo Deraldo, é para que o devedor possa se desobrigar da obrigação principal, cumprindo pelo valor pecuniário equivalente essa liberação, essa faculdade de liberação, essa condição deve estar expressamente prevista em contrato. Perfeito, Deraldo. Ou isso está no contrato como uma faculdade, né, como uma obrigação facultativa para aquele devedor, ou mesmo como uma obrigação alternativa. Então, ou
está constando essa entrega de dinheiro como uma alternativa, obrigações alternativas, ou como uma obrigação facultativa, ou seja, uma faculdade de desobrigar-se por meio dela, né? E aí sim será direito do devedor proceder a essa escolha, mas se isso não está no contrato, então cabe ao credor decidir se a ele ainda interessa a prestação específica, aquela prestação específica de dar, de fazer ou de não fazer, ou se o que ele quer é ser indenizado pelo equivalente pecuniário. Receber em compensação pela ausência da prestação o valor pecuniário equivalente. Então, o nosso sistema privilegia o que se convenciona chamar tutela específica da obrigação. Tutela específica da obrigação, ou seja, o Estado deve assegurar ao credor o direito de receber especificamente aquilo que foi convencionado, exatamente aquela prestação que é devida. Não o seu substituto em dinheiro, mas a própria prestação, o bem da vida, aquele bem jurídico que foi definido como sendo o interesse legítimo do credor. Então, o nosso sistema, por privilegiar o direito do credor à tutela específica da obrigação, o direito à prestação específica, vai colocar a conversão no equivalente pecuniário em receber o valor equivalente em dinheiro como uma escolha do credor diante de um eventual inadimplemento do devedor. Então, não é o devedor quem decide que não vai mais cumprir a obrigação e simplesmente pagar o valor pecuniário equivalente, se isso não foi definido no contrato como uma obrigação alternativa ou uma obrigação facultativa. Aliás, muitas vezes, gente, eu tenho clientes que têm esse interesse. Olha, eles querem ter a possibilidade de sair daquela operação sem ter que cumprir a prestação originalmente pactuada e querem ter esse direito previsto no contrato. Beleza, a gente coloca em contrato uma cláusula que gera essa faculdade de substituição, essa obrigação facultativa, prevendo que o devedor poderá optar por não cumprir a prestação específica e desobrigar-se dela pagando um certo valor pecuniário previamente definido com a outra parte. E aí a gente criou essa saída de emergência. Mas se o contrato não tem isso, é direito do credor a tutela específica da obrigação. É direito do credor buscar a prestação propriamente dita que foi definida originalmente no contrato. Beleza. Dito isso, vamos dar mais um passo. Se é direito do credor a prestação específica e não o seu valor em dinheiro, o valor em dinheiro é apenas no caso dele querer desistir da prestação em si e haver a substituição pelo equivalente pecuniário, se isso é um direito do credor, é uma decisão que caberá a ele, o credor tem então o direito de ir a juízo e requerer do judiciário que cite, que intime o devedor a cumprir aquela prestação, né, de fazer, aquela prestação de não fazer, ou aquela prestação de entregar aquela coisa certa e específica. E um dos mecanismos que o sistema jurídico brasileiro oferece ao credor como na forma de garantir a esse credor que essa tutela específica será atendida são as astrentes. São as multas diárias, as multas periódicas que incidirão contra o credor, ou perdão, desculpe, a favor do credor contra o devedor, para compelir esse devedor a cumprir aquela obrigação. E aí vamos pegar aqui um exemplo. Vamos dizer que você tenha construído uma casa, você comprou um lote, construiu uma casa, e essa casa ficou pronta e você precisa de energia elétrica. E você tem direito ao acesso à energia elétrica e você já solicitou a companhia de energia elétrica, cumpriu todos os requisitos legais necessários, já solicitou a companhia de energia elétrica a instalação do, né, de levar a energia até a sua porta e instalar ali o relógio medidor, e a companhia de energia elétrica não está cumprindo com essa obrigação. E você precisa de energia no seu lote, no seu imóvel, e essa energia não está chegando porque a companhia não cumpre a obrigação
aquela obrigação de fazer, concluindo ali a instalação definitiva. Aí você vai ao judiciário e pede ao juiz que ele determine a essa companhia de energia que cumpra a sua obrigação de levar a energia até a sua casa, concluindo a instalação definitiva, sob pena de multa. Por que que a multa aqui vai ser importante? Porque se eu trabalhar apenas com o valor pecuniário equivalente a essa obrigação de instalar, pode ser que esse valor pecuniário equivalente seja pequeno, seja até menor do que o custo que essa companhia vai ter para terminar, para concluir essa instalação definitiva. Pode ser que o valor econômico atribuído a essa prestação seja menor do que o custo operacional que a companhia vai ter para levar a energia até lá. Então ela pode dizer: prefiro te pagar uma indenização a terminar o serviço. Só que você, com o valor da indenização, não consegue resolver a tua ausência de energia. Então, para você não interessa a indenização pura e simples, para você interessa a prestação, aquele bem da vida. Então, a astrente vem para gerar esse efeito, né? Esse efeito coercitivo, para dizer a esse devedor o seguinte: olha, não compensa o inadimplemento, não vai sair mais barato inadimplir, porque essa multa acumulada vai ficar mais cara do que você levar a prestação até o final. Então, se você desenvolver a prestação até o final, vai sair mais barato do que essa multa que está aqui sendo atribuída. Por isso, a importância dessa multa não ser confundida com a indenização devida ao credor em caso de conversão em perdas e danos. Porque se essa multa tiver que ser convertida no valor pecuniário equivalente ao inadimplemento, essa multa não serviu para nada. Ela vai funcionar exatamente como se ela não existisse. É a mesma coisa que dizer apenas o seguinte: estou aqui transformando em uma obrigação líquida em dinheiro aquilo que era uma obrigação de fazer, mas vai sair pelo mesmo custo econômico. Eu preciso que essa trente ela seja um plus. Eu preciso que essa trente ela seja um acréscimo e que ela não se confunda com a indenização nem com o valor equivalente da prestação. Eu preciso que ela seja algo a mais para gerar justamente essa pressão sobre o devedor, para que o devedor se sinta compelido a cumpri-la. Beleza? Depois de muito debate, depois de muitos anos, as astrentes foram, né, fixadas no contexto da década de 90, das reformas processuais havidas na década de 90, e aí você traz para dentro do sistema processual essa lógica, a astrente como um mecanismo de coerção, e não como o equivalente pecuniário da prestação, e não como o valor da indenização devida, mas sim como um mecanismo de coerção. E aí, com o passar do tempo, quem advoga ou quem já teve processos tramitando na justiça que tinham multas diárias, já deve ter vivido a seguinte situação: o juiz fixa a multa, o réu é intimado a cumprir a obrigação, o réu não cumpre a obrigação, não cumpre a ordem judicial, a multa começa a incidir, começa a correr, o tempo passa, a multa fica vultosa, porque o devedor não cumpre, essa multa se acumula, fica de grande valor, e aí na hora que você vai executar a multa, o juiz reduz a multa substancialmente, corta aquele valor da multa e leva a multa para um valor, às vezes, ínfimo, ou para o valor da prestação. E aí, quando ele faz isso, ele esvazia completamente a função que a multa tinha, porque ele tira o caráter coercitivo e transforma aquilo como uma pré-fixação das perdas e danos. E aí, aquele devedor que já não queria cumprir a prestação porque achava mais barato indenizar, ele fala: opa, era isso mesmo que eu queria, foi bom que eu ainda ganhei mais tempo porque agora eu só vou pagar isso anos mais tarde, é, e não logo de imediato. Então, durante muitos anos, a gente conviveu com essa frustração. O juiz fixava a multa, você tinha lá a multa fixada, o réu era intimado, o devedor era intimado, não cumpria a obrigação, e na hora que você ia executar aquela multa, o judiciário resolvia então que a multa tinha ficado muito elevada e reduzia para valores ínfimos. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de um caso que eu vivi, né, que trouxe esse tamanho de frustração. Eu tive um cliente que ele tinha um determinado imóvel que ele adquiriu com recursos do sistema financeiro de habitação
e que tinha uma garantia hipotecária. O imóvel dele, o contrato dele contava com a cobertura do FCVS. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, essa sigla, FCVS, Fundo de Compensação das Variações Salariais, que era um fundo, é um fundo, que cobre a diferença de saldo devedor eventualmente existente entre o valor pago das prestações ao longo do tempo, reajustáveis com base no salário do mutuário, e a evolução do saldo devedor reajustável com base na poupança. Então, como muitas vezes, eu diria que na totalidade delas, havia um descasamento entre a correção do saldo pela poupança e a correção da prestação pelo salário, chegava-se ao final desses contratos com saldos devedores pendentes. Só que esse saldo devedor era absorvido pelo FCVS nos contratos que contavam com essa garantia. Pois bem, meu cliente tinha essa garantia. E apesar dele ter essa garantia, o banco, né, recusou, a Caixa Econômica recusou dar quitação, alegou que haveria uma lei, né, mais recente que teria afastado o direito ao FCVS em certos casos e dizia que no caso dele não haveria direito à cobertura, ou ele pagava aquele saldo residual, ou ele não teria a baixa da hipoteca. Como a lei era posterior ao contrato dele, nós ingressamos em juízo e dissemos: olha, tempus regit actum, essa lei nova não pode retroagir para prejudicar o direito dele, né, adquirido no momento em que ele contraiu aquele empréstimo anos antes. Então, para ele, devem ser aplicadas as regras anteriores. O judiciário disse: é óbvio, né, a Caixa não poderia invocar uma lei nova para prejudicar o contrato anterior, tem direito à cobertura do FCVS, desse a quitação. E, como consequência da quitação, libere-se a hipoteca. Pois bem, o, a Caixa Econômica, apesar de intimada sob pena de multa diária, não liberou a hipoteca. Foram inúmeros pedidos, várias petições formuladas. O meu cliente já tinha vendido o imóvel, tinha uma obrigação para com o comprador de baixar a hipoteca. Essa obrigação já estava em mora porque ele não conseguia baixar a hipoteca, porque a Caixa não liberava a hipoteca. E foram muitos meses, na verdade, passou de ano, tentando obter aquela baixa para poder, né, obter o termo de quitação para poder dar a baixa, fazer o cancelamento, poder cumprir a obrigação perante o comprador do imóvel. Moral da história: multa diária acumulada. Finalmente, a Caixa Econômica Federal cumpriu a obrigação, forneceu o documento, deu-se a baixa na hipoteca. E aí nós começamos a executar aquela multa. Aquela multa, que era uma multa de R$ 500 por dia, ela foi acumulada e dava mais de R$ 1 milhão no momento da execução. E nós tínhamos inúmeros pedidos sucessivos informando que a Caixa não tinha cumprido, que era para intimar de novo. Essa multa, inclusive, chegou a R$ 500 porque ela foi sendo majorada por falta de cumprimento. Então, ela tinha começado com R$ 50, já estava em 500. E na hora de executar, veio o famoso redutor. E, inicialmente, o juiz monocraticamente reduziu para 5 mil. Vocês acreditam? Era 1 milhão e pouco, né? Chegava a 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 mil de multa acumulada. Na hora de executar, o juiz de ofício reduziu para 5 mil. A gente ainda estava no CPC de 73, já estava para começar a mudar para o CPC de 2015, ali já estava no processo de tramitação do CPC de 2015, mas ainda era o CPC de 73, e o juiz de ofício reduziu para R$ 5 mil. Então você começa uma execução de 1,5 milhão e o juiz diz assim: não, ficou alto, né? 5 mil. Então, Caixa, você deixou de cumprir a ordem judicial reiteradamente, foi intimada várias vezes, passou mais de um ano recalcitrante, mas vai pagar só R$ 5 mil de indenização. A gente fez um agravo, evidentemente, a essa decisão, e o juiz, em juízo de retratação, subiu para 50 mil, de 500 para 50. Disse: não, realmente, de 5 mil para 50. Realmente 5 mil ficou baixo demais, realmente houve aqui várias intimações, vou fixar em 50. E isso foi pro para o segunda instância, TRF, depois foi até o STJ, mas infelizmente a gente não conseguiu subir muito mais do que isso, porque naquela época havia um entendimento de que o juiz poderia mesmo, no momento do cumprimento daquela de execução, né, da exigibilidade daquela assistente acumulada,
o juiz poderia reduzir, frustrando as expectativas, reduzir retroativamente aquela sanção fixada, aquela estante fixada, ao argumento de que haveria um enriquecimento sem causa da parte credora e tudo mais. E aí veio o CPC 2015. Não sei se alguém aqui viveu alguma situação parecida, assim, de você ter uma estante fixada e na hora já vencida, e na hora que você vai exigir o cumprimento dela, vai executar aquela astente, vai buscar receber, o judiciário vem e reduz substancialmente essa multa e acaba frustrando a finalidade da própria multa, porque se a multa depois vai ser reduzida de 1 milhão para 5 mil, por que que eu vou me preocupar em cumprir a obrigação, né? No final vai sair barato, então é melhor, né, se está, né, Pois é, Maria. O enriquecimento sem causa. Você tem uma causa que é juridicamente definida, que é a própria lei. Você tem um descumprimento, né, reiterado, uma ciência da decisão, várias intimações excessivas e um voluntário descumprimento, e haveria um enriquecimento sem causa. Isso era, né, terrível. Bom, veio o CPC 2015 e trabalhou isso, trabalhou essa questão, enfrentou essa questão. Também acho um absurdo, Sandra. Assim, já vivi isso inúmeras vezes, felizmente nos últimos anos não, mas já vivi isso inúmeras vezes no passado. E é muito frustrante porque você faz tudo certo, você se posiciona, você peticiona regularmente, você informa, você busca alternativas, não consegue resolver o problema e no final o judiciário acha que o devedor deve ser privilegiado, apesar de ter não cumprido, né, várias vezes voluntariamente aquela obrigação, que ele deve ser privilegiado com uma redução daquele valor devido, né? Bom, aí vem o CPC 2015 e ele traz no artigo 537 algo muito bom, tá? De fato, o legislador aqui andou muito bem, a meu ver. Ele vai dizer no 537: a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou mesmo na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Então, aqui, o legislador já melhorou o texto em relação aos textos anteriores, porque ele disse: olha, juiz, o legislador está dizendo para o juiz: juiz, na hora que você for fixar essa multa, você já pensa que essa multa deve ser suficiente para causar o impacto desejado, ou seja, exercer o peso de coerção necessário, e ao mesmo tempo que seja compatível com a obrigação, com a importância da obrigação. É que não é necessariamente o valor econômico, porque às vezes a obrigação é uma obrigação relacionada à vida, né, a uma tutela de saúde. E aí a ausência da prestação pode significar a morte da pessoa. E aí não tem valor econômico que sustente isso. Então, deve ser compatível com a obrigação que se quer garantir a tutela. E que ele determine de logo, ou tanto quanto possível, um prazo razoável para esse cumprimento, para que ele não coloque ali um prazo de 24 horas para uma obrigação que precisaria de 15 dias para ser efetivamente cumprida, né? Então, que ele já seja coerente na hora que ele define aquela multa. E aí, no parágrafo primeiro, que é o que mais aqui nos importa, ele diz assim: o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que, se tornou insuficiente ou se tornou excessivo. 2. O obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento. Veja, parágrafo 1º. O juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo. Veja, o legislador não colocou vincenda aí à toa.
Ele não colocou o Vincenda aí, não, eu tava sem o que fazer, deixa eu colocar aqui um Vincenda. Ele não está falando em vencidas, ele está falando em vincendas, isto é, o valor da multa que pode ser alterado porque se tornou insuficiente ou porque se tornou excessivo é daqui para frente. Então, se a multa está baixa e insuficiente e eu, credor, peço ao juiz que aumente a multa, ele vai aumentar a multa daqui para frente. Ele não vai retroagir a multa maior. Ele vai aplicar a multa nova daqui para frente. Por que que para reduzir seria o contrário? Para reduzir seria a mesma coisa. Olha, essa multa se tornou excessiva, ela já alcançou um montante desproporcional. Reduza essa multa daqui para frente. Até aqui eu sabia que a multa era muito alta. Até aqui eu assumi o risco do meu não cumprimento gerar um acúmulo de multa muito alto. Mas se eu estou achando que ela ficou excessiva, eu requeiro ao juízo que modifique e a reduza daqui para frente vincendas. Pois bem, o STJ, ah, no julgamento agora do informativo, divulgado no informativo 853, está batendo mais uma vez nessa tecla. Por meio da Corte Especial, mais uma vez o STJ está batendo nessa tecla. Ele já tinha se manifestado antes, a Corte Especial já tinha se manifestado antes sobre a interpretação desse parágrafo primeiro, e agora, mais uma vez, a Corte vem para dizer: olha, o parágrafo primeiro do artigo 537 deve ser interpretado literalmente. A intervenção do judiciário para reduzir a multa que se mostra excessiva é sobre as multas vincendas e não sobre as multas já vencidas. As multas já vencidas estão constituídas e são devidas e devem ser preservadas, independentemente do valor devido a título de indenização ou independentemente do valor pecuniário equivalente da prestação. Beleza? Então o STJ está reforçando a ideia de que a multa, mesmo que ela tenha atingido um patamar elevado, o que está vencido é devido e não pode ser modificado pelo juiz. O que o juiz pode modificar é o que está por vencer. Ele pode alterar para frente e não para trás. Evidentemente, a não ser que seja o caso do, foi fixada ali a ordem sob pena de multa, o devedor agravou, provou que aquela ordem deveria ser cassada como um todo e o tribunal cassou a decisão. Mas aí a gente está falando de cassação da decisão. E o que a Corte Especial aqui está decidindo não é a cassação da decisão, é a decisão que foi mantida, foi preservada e que eu quero que agora ela seja alterada, que ela seja modificada, porque é uma multa de trato sucessivo, é uma multa que incide periodicamente, então ela pode sim sofrer modificações posteriores, só que essa modificação é ex nunc, é para frente. Ela não retroage, ela é daqui por diante, por isso a expressão vincendas do parágrafo 1º do 537. Mas atenção que esse julgado da Corte Especial traz um ponto que eu acho muito interessante, porque eu já batia isso muitas vezes em aulas, em cursos e nas minhas próprias petições, que é a importância do credor se manter de boa fé durante o período em que está correndo as trentes. A importância do credor se manter de boa fé durante o período que está correndo as trentes. Isso vale também, gente, para multas penitenciais previstas em contrato. Enquanto estão correndo as multas penitenciais, aquelas multas inibitórias, estão correndo no curso do contrato, é importante que o credor se mantenha diligente, fazendo pedidos coerentes e demonstrando um legítimo interesse na prestação. Ele deve se comportar de boa fé, porque senão pode acontecer o seguinte: pode atrair aquela figura parcelar da boa fé do dever de mitigar as próprias perdas, que é responsabilizar o credor que não agiu de boa fé, que ficou inerte, que não foi diligente, de responsabilizar esse credor por sua própria torpeza, sua própria inércia,
e, com isso, retirar dele parte do direito a que ele teria. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão que é ressaltada nesse julgado pela Corte Especial da importância do credor ter um comportamento coerente, um comportamento legítimo. Não é aquele credor que fica torcendo para o devedor descumprir e que fica colocando embaraço e que fica colocando obstáculo, que é para o devedor não conseguir cumprir a obrigação, ou então ele percebe que esse devedor não foi intimado corretamente, mas fica quieto para ver se cola, não comunica, não pede uma nova intimação. Enfim, tem que ficar muito atento para que esse credor não possa ser depois responsabilizado e, por força dessa responsabilização decorrente do dever de mitigar as próprias perdas, acabe vindo uma redução, não pela redução da multa em si, mas por uma eventual compensação, uma corresponsabilidade que esse dever de mitigar as próprias perdas pode atrair. Que pode significar o seguinte: ok, até tal data você faz jus à multa, mas daqui para frente você deu causa a que aquela obrigação não se satisfizesse ou que o seu resultado não fosse alcançado. Então tem que tomar muito cuidado com o comportamento desse credor, como que esse credor vai se comportar. Então, por exemplo, se eu peço a intimação do devedor a dar cumprimento a uma obrigação que depende personalissimamente dele, eu tenho que reiterar esse pedido, eu tenho que comunicar, eu tenho que insistir, eu tenho que demonstrar o caráter personalíssimo, a impossibilidade de eu conseguir esse resultado por outro caminho que não através desse devedor, para que eu mantenha o meu comportamento legítimo. Agora, se é uma obrigação que eu posso obter o resultado equivalente por outro meio, por exemplo, expedindo-se um ofício diretamente ao ente, né? Por exemplo, baixa de alienação fiduciária. Se eu posso requerer ao juízo que, dado o descumprimento reiterado do devedor em fornecer o documento, que se espeça um ofício determinando ao registro que baixe aquele gravame, ou que baixe a alienação, ou que baixe uma hipoteca, se eu posso obter esse resultado prático equivalente, num dado momento, eu preciso formular esse pedido para me manter coerente e de boa fé. Eu preciso ir ao juiz e dizer assim: olha, aqui, ó, estou aqui há um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses e o devedor não cumpre. Já acumulou essa multa, ela já foi elevada e ele continua insistindo em não cumprir. Então eu peço que o juízo converta a obrigação de fazer daquele devedor em um resultado prático equivalente, determinando-se ao terceiro, que é o órgão registrador, que dê a baixa para dê, né, efetividade a essa tutela por um meio prático equivalente, para que eu possa alcançar o bem da vida e eu vou executar essa multa e essas perdas e danos contra esse devedor recalcitrante. Eu vou pegar essa multa acumulada e as perdas e danos que couber e vou exigir dele. E eu obtive o resultado prático por outro caminho. Então, esse julgado da Corte Especial está chamando a atenção para isso. Que se o credor pode obter o resultado prático equivalente por outro tipo de tutela, e ele nunca faz isso, fica só deixando a multa correr, ele não tem comportamento diligente, ele não tenta insistir na tutela, ele não busca meios alternativos, ele só fica parado vendo a multa correr e imaginando o tamanho, né, do cofrinho a encher. Ele tem que tomar cuidado porque esse comportamento pode ser interpretado como um comportamento violador da boa-fé e de alguma forma pode acabar prejudicando. E por parte do devedor, gente, vem a dica, vem o recado. Se você está pelo devedor e é uma tutela difícil de ser cumprida, muito difícil de ser cumprida diretamente, mas ela pode ser obtida por meio indireto, o devedor deve desde logo informar isso ao juízo: olha, existe um obstáculo aqui, esse obstáculo eu não estou conseguindo transpor, mas esse resultado pode ser obtido por outro meio e ele próprio, o devedor, pode estimular o juízo a converter a tutela específica em um resultado prático equivalente. Tive um caso desse agora recente, em que eu tinha uma tutela contra uma montadora de veículos por conta de um recall que não foi atendido e o veículo, né, foi incendiado, e por causa disso o juiz judiciário determinou a devolução, né, o desfazimento do negócio com a devolução do preço pago,
e o veículo ficou para a montadora. A montadora ficou com o veículo de volta danificado e perdeu o veículo. O veículo desapareceu, não sabe onde foi parar e ela não transferiu esse veículo para o seu próprio nome nem deu baixa. Então o consumidor ali ficou com o nome sujo, inscrição na dívida ativa, por IPVAs atrasados, porque afinal de contas ele tinha restituído a coisa por meio da tradição, tinha né, restituído a propriedade para fabricante e a fabricante não diligenciou isso. E aí a gente entrou pedindo com multa diária e tal, além das perdas e danos, a multa diária para que eles regularizassem. E eles vieram dizendo o seguinte: perdemos o veículo. Não temos como fazer a transferência administrativa, porque a gente não consegue vistoriar o veículo para fazer essa transferência. Então eles próprios pediram ao juízo que se oficiasse ao Detran para que fosse feita a transferência. Isso é uma alternativa. Esse é um caminho possível que o devedor deve estar atento para evitar que essa multa acumulada se torne muito elevada. Então, por parte do credor, ser diligente para que não se possa alegar que ele deixou de cumprir o dever de mitigar as próprias perdas e isso não possa, de alguma maneira, acabar repercutindo no seu crédito, no seu direito de receber aquela indenização ou aquela multa acumulada, que são coisas diferentes, né? A indenização e a multa. E por parte do devedor, se está vendo que não vai conseguir cumprir diretamente a obrigação e consegue visualizar, vislumbrar um mecanismo alternativo de cumprimento, já estimular o juiz a proceder a essa conversibilidade da tutela para evitar um prejuízo maior. Então, essas aí são as lições que a gente extrai desse informativo 853, dessa decisão importante da Corte Especial. Primeiro, o 537, parágrafo 1º do CPC deve ser interpretado literalmente. O juiz pode modificar a multa às astrentes se mostrarem insuficientes ou excessivas, mas eu posso modificar apenas as vincendas. As já vencidas são devidas no valor e na forma como foram arbitradas. O que pode acontecer eventualmente é a verificação de que o credor deixou de ser diligente, não adotou as medidas ao seu alcance para que alternativamente fosse satisfeito o seu interesse, ficou ali tentando se locupletar daquela multa acumulada, e isso pode levar à aplicação do Dutch Mitigate to the Loss, né, a questão da mitigação das próprias perdas, então ficar atento a isso. O STJ faz essa ressalva, que é possível acontecer, e o próprio devedor, se está vendo que para ele não será viável cumprir a obrigação, mas que o resultado prático equivalente pode ser alcançado de outra maneira, ele próprio já provocar o juízo nesse sentido, a fim de evitar que essa multa acumulada se torne muito, muito elevada. Certo? Mas o mais importante aqui é as multas que podem ser reduzidas no seu valor, né, fixado, que podem ser modificadas, são as multas vincendas. A modificação de valor é nas multas vincendas e não nas vencidas. O que pode acontecer é se atribuir responsabilidade ou corresponsabilidade ao credor que deixou de atuar diligentemente, deixando de atender a boa-fé e o dever de mitigar as próprias perdas, hipótese em que o judiciário pode, de ofício, inclusive, converter a obrigação originária em uma tutela equivalente, evitando, assim, um ganho, né, por parte desse credor, que aí sim seria um ganho injusto na medida em que ele próprio não está sendo diligente, não está agindo de boa fé. Então é feita essa ressalva. No caso concreto, a multa não foi reduzida, tinha sido reduzida nas instâncias, né, inferiores, mas ela foi mantida, ela foi devolvida ao seu status originário pelo STJ, entendimento que eu achei bastante importante de ser reforçado. O parágrafo primeiro deve ser interpretado como sendo apenas para as multas vincendas e não para as vencidas. Não faz sentido que a gente reveja, volte àquele estado do passado em que se reviam as multas retroativamente e se frustrava toda a funcionalidade que as astrentes pretendem cumprir, que é pressionar o devedor a satisfazer a tutela específica da obrigação, que é o direito do credor. Maravilha? Beleza, então, ó,
finalizando essa live, ela vai lá para o meu canal do YouTube, @prof. André Roberto, vai lá para o meu canal do YouTube e eu vou compartilhar ela aqui também no meu feed do Instagram e lá nos comentários eu vou botar direitinho número do informativo, número do julgado e as conclusões, os pontos mais relevantes que o STJ estabeleceu por meio dessa decisão. Joia! E pessoal, estamos aí há uma semana, né? Estamos aí há uma semana do meu workshop Contratos Blindados, onde eu vou ensinar na prática a trabalhar com cláusulas penais compensatórias e moratórias, multas penitenciais como alternativa ao cumprimento da obrigação, né, as chamadas obrigações facultativas. A gente vai trabalhar com as multas inibitórias, que tem uma semelhança com as astrentes, embora as multas inibitórias em contratos elas têm origem convencional, enquanto que as astrentes são definidas pelo Poder Judiciário, são arbitradas pelo Poder Judiciário. Vamos trabalhar com cláusulas de gestão de risco e de responsabilidade, as chamadas cláusulas limitativas de responsabilidade e as cláusulas de não indenizar, onde elas cabem, onde elas não cabem. E nesse workshop, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a cláusula, né? Então, eu vou colocar a cláusula na tela, você vai receber esse material também. Eu vou colocar a cláusula à sua disposição, um arquivo editável, mas o mais importante é que a gente vai comentar quando se aplica e quando não aplicar, os pontos fortes e as fraquezas de cada cláusula, para que você possa aplicá-la estrategicamente no seu dia a dia, no seu caso concreto. Então, não é um workshop de teoria, é um workshop de prática, para você sair dali ao final desses 3 dias de workshop, você sai dali com uma ferramenta já imediatamente aplicável. Digo mais, ao final do primeiro dia, no dia seguinte, você já consegue aplicar tudo aquilo que a gente trabalhou no primeiro dia. E no segundo dia, mesma coisa, você já sai preparado para aplicar imediatamente aquilo na construção dos teus contratos ou na revisão dos teus contratos. Dias 23, 24 e 25 de junho. Quem não se inscreveu ainda e quiser se inscrever, aceitar aqui o meu convite, é só escrever aqui nos comentários 2306, 2306. Você vai receber todas as informações sobre este workshop. Workshop Contratos Blindados. É uma oficina de mão na massa. A gente vai trabalhar só com cláusulas de responsabilidade e risco. É especificamente para cláusulas de responsabilidade e risco. Certo? Vai ficar gravada qual? A live vai ficar gravada, vai agora, eu vou compartilhar ela aqui no Instagram e vou compartilhar lá no YouTube. O workshop, Sandra, o workshop, ele tem a opção para quem se inscrever no workshop e quiser adquirir o acesso gravado, você vai ter 1 ano de acesso, tem essa opção lá. Então você se inscreve no workshop e aí tem a opção de por um valor adicional, adquirir a versão gravada que dá acesso por 1 ano. Você pode assistir lá várias vezes e tudo mais. Mas não tem um workshop só gravado. O workshop ele vai ser ali ao vivo, mas você pode comprar a versão, né, com direito a acesso à gravação. E aí, se eventualmente em um dia você não conseguiu participar, você consegue assistir ela gravada e você consegue revisitar, assistir de novo. Ela vai ficar em formato de aula, vai ficar disponível na plataforma. Beleza? Então, fica aqui o meu convite reforçado. Quem quiser saber mais, escreve aqui 2306 e recebe aí o nosso link para o workshop. Maravilha, gente. Um forte abraço e excelente semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.